Olá pessoal, que Deus abençoe a todos vocês, fique abundantemente. Estamos aqui com mais um episódio do nosso Pão de Graça. Você que participa com a gente tem visto como Deus tem operado de maneira poderosa na vida de muitas pessoas que aqui vêm. Tem o privilégio de hoje estar assistindo um testemunho que vai mexer no seu coração. Peço a você que fique até o final, dê aí seu comentário, seu joinha, participe, fique à vontade, né, de compartilhar também a sua história. E você é o nosso convidado. Se você tem uma história brilhante, uma história que Deus realmente operou na sua vida, faça contato com a nossa equipe. Nós temos o prazer de receber você aqui no nosso Pão de Graça. Hoje nós temos aqui a pastora Joana Cruz. Pastora Joana Cruz, seja bem-vindo. Fala aí para o nosso pessoal quem é essa pastora maravilhosa que nós já amamos, né? E certamente esse público que nós temos vai amar também. Amém, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a você, boa noite, boa tarde, bom dia. Então, eu sou a pastora Joana Cruz, sou filha do senhor Euclides, da dona Edivete, e tenho os meus irmãos, Emilton, Edson, Júlia, tenho os meus sobrinhos, Bernardo e Yasmin. Essa é a minha família que o Senhor me deu, mas eu tenho uma família também abençoada, que é aqui, né? O Ministério Crescer, onde sou pastora, líder do Ministério de Louvor, da Intercessão. Estamos aí para servir o nosso Deus. Show de bola. E certamente, pastor, as pessoas gostariam de saber como é a tua história, como tu aceitou a Jesus, qual foi a época, como foi o seu ingresso na igreja, né, no meio evangélico. Então, meu bispo, não vou dizer nem aceitar Jesus agora, porque eu tinha uma dúvida quanto a isso, mas eu vou explicar. Então, eu aceitei, não vou nem aceitar, né? Não dizer aceitar Jesus, mas sim, minha mãe, quando eu era pequena, ela já me levava para a igreja. Minha mãe já era cristã e ela me levava para a igreja. E ali de quando eu era pequena, né, eu não conseguia entender muita coisa ali, né, porque quando eu era pequena eu lembro que quando havia as manifestações, tanto do Espírito Santo como da presença do mal, né, eu me assustava, chorava, porque eu era muito pequena, né, essa é uma recordação que eu tenho. Porém ali eu fui crescendo, né, que é na igreja aqui na José de Arimateia, na igreja onde era Pentecostal Renovadora, nome da igreja, onde o líder era o pastor Barbosa, saudoso pastor Barbosa. E ali eu fui crescendo, onde eu conheci a missionária Thelma, presbítero José, e minha mãe congregava ali já há anos, né? Tanto que eu comecei pequenininha com ela, e depois fui crescendo. E nesse período ali, a Thelminha chega e faz com a gente um grupo de louvor, né? A Thelminha já vinha, levita já, né, no sangue isso, o Senhor a escolheu para isso, e ela nos ensinou ali muitas coisas. Eu aprendi muito com a Thelminha, aprendi com o presbítero José, que é seu esposo também congregava ali com a gente. E nesse período que nós estávamos ali, eu conheci o Senhor, né? Porque o nosso líder, pastor Barbosa, ele fica enfermo e ele ali ficando, quando ele fica enfermo, o Senhor chega para estar nos apoiando ali, porque a igreja ali eram mais pessoas idosas, né? Eu lembro que eram muitas pessoas idosas, que eu me lembro até hoje com muita recordação, né? Dessas pessoas maravilhosas, pessoas que muitas das vezes não sabiam nem ler, nem escrever, mas estavam ali. Tinha uma irmã lá, eu não me recordo agora o nome, mas ela não conseguia ler nada, mas a Bíblia ela conseguia ler, né? Então, bispo, nesse período que eu conheci a Thelminha, aí já agregaram mais jovens ali, e foi nesse período que o pastor ficou ali enfermo, ele começa a não poder frequentar mais os cultos, e onde o Senhor chegou ali para poder estar nos apoiando. E eu lembro que, na época, eu ainda não conhecia assim, perfeitamente quem era o Espírito Santo. E eu queria muito conhecer quem era o Espírito Santo. E ali o Senhor, quando chegou, eu me recordo que o Senhor ficou ali mais ou menos uns 6 meses com a gente.
E quando o Senhor chegou ali, o Senhor começou a colocar vigílias. A gente amava estar ali nas vigílias com o Senhor. E junto com o Senhor chegaram alguns jovens, né? Junto com o Senhor chegaram alguns jovens ali. E a gente... eu fui ali com esses jovens, eu fui conhecendo mais quem era o Espírito Santo, porque vieram alguns jovens ali que já tinham o dom de falar em línguas, já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, e eu ainda não tinha vivido isso. Então, eu queria muito isso. Quando eu comecei a ver, eu falei, opa, eu quero isso aí pra mim também. Eu também quero isso pra mim. E ali, eu fui conhecendo mais e mais quem era o Espírito Santo, tomando intimidade. Então, bispo, todas as noites eu orava ao Deus de Israel e falava, Senhor, eu quero também. Senhor, eu quero também. Eu não sei quanto tempo que eu fiquei ali clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor esse batismo com o Espírito Santo e querendo o dom de línguas. Mas eu sei que em certa vigília nós chegamos para adorar o Senhor e nessa vigília, um dos jovens que estavam ali, o Mateus, ele começou a falar em línguas no momento do mover, do corinho de fogo, né? E ele começou a falar em línguas e rodar no mistério, assim, na minha frente. E eu cheguei para ele e falei... Para ele, não, né? Eu cheguei para Deus e falei assim... eu estendi as minhas mãos. Simplesmente eu estendi as minhas mãos, bispo, porque eu já clamava a Deus por isso. Eu olhei, não invejei, mas eu estendi as minhas mãos e falei, Deus, abençoa cada dia mais a vida do Mateus e que ele seja cada dia mais cheio do teu Espírito Santo. E do nada, bispo, rapidamente, eu não lembro de mais nada, eu só lembro de que eu fiz isso, abençoei a vida dele e o Espírito Santo de Deus veio sobre a minha vida, me batizou e ao mesmo tempo me deu o dom de línguas. E isso para mim foi um momento tremendo ali onde eu tive mais experiência com o Espírito Santo. E foi maravilhoso esse momento. É verdade, é inesquecível quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, né? Mas teve um episódio também que a gente está com a colinha aqui, né? Porque me deram uma colinha, agora o pessoal quer que eu seja poutado. Acho que o nosso vídeo que nós fizemos da outra vez passada, o pessoal começou a reclamar, tá falando demais esse cara aí e tal. Aí me deram uma colinha para me pautar, eu vou seguir a cola. Está escrito assim, a perda dos pais. Pediram perguntar aqui como você lidou com a perda dos seus pais. Então, meu bispo, com esse período, né, passando, vindo de lá, o que acontece? A igreja lá, ela veio a fechar, porque o pastor Barbosa acabou falecendo. Então, quando o pastor Barbosa falece, e a gente já estava com intimidade com o Senhor, a gente veio para o ministério junto com o Senhor. Veio eu com a minha mãe, a missionária Thelma, presbítero José, e a missionária Ana Paula, que também é saudosa, né? Minha amiga, que faleceu também. E veio conosco para cá. E nós já éramos Ministério de Louvor. E assim surgiu, né, o Ministério Crescer. Há 18 anos, vamos fazer 18 anos aí na presença do Senhor. E nesse período, vindo de lá para cá, meu pai fica doente. Ele começa a tomar café com muito açúcar. E a gente falava, pai, o senhor tá com algum... Acho que o senhor tá diabético. Mas como teimoso, muita teimosia, ele falava, que tá inventando doença, menina, pra mim, não sei o quê. Mas a gente falava, mas ele não ouvia. Até que uma vez ele viajou, que ele era do Rio Grande do Norte, Natal, e ele foi pra lá. Aqui não gostava de ir pra praia, não gostava de andar de moto. E lá viajou, foi pra praia, foi andar de moto com o sobrinho, queimou o pé. Quando ele queima o pé dele, ele volta pra casa com o pé queimado e tem que realizar uma cirurgia no pé. E ele descobre que ele estava diabético. Então, meu pai volta, realiza essa cirurgia, volta para casa, bem, fez a cirurgia, ficou tranquilo.
Só que quando ele volta para casa, ele fica 3 dias bem com a gente e depois, do nada, passa mal novamente. Aí, corremos com ele para o hospital. Meu pai teve AVC. Meu pai teve um AVC com o pé queimado e tudo. E daí em diante, meu pai fica muito mal. Meu pai não consegue ter movimentos mais, perde movimento das pernas. Com as mãos ele mexia ainda um pouquinho. A cabeça deu uma mexida também, mas tinha lá as suas noções também. E ali eu começo a tomar conta do meu pai. Minha mãe tinha uma perna com muitas varizes. Minha irmã, na época, estava grávida, meus irmãos trabalhando. E eu era mais nova. Então, ali eu comecei a tomar conta do meu pai. A minha tia foi lá, depois que ele foi para casa, a minha tia chegou para mim e falou assim, Ju, filha, você vai ter que tomar conta do teu pai. Aí eu falei, eu? Como assim, tia? Ela falou, você vai ter que dar banho no teu pai. Aí eu falei assim, eu, tia? Como? Nunca tinha visto meu pai nu, né? E eu falava, tia, como que eu vou dar banho no meu pai, tia? Eu nunca vi meu pai nu. Filha, você vai ter que dar. Se você não der, teu pai vai ficar aí dessa maneira. E ele já estava usando fralda, né? Ele teve que começar a usar fralda, porque ele já não estava tendo controle mais. E eu tive ali que tomar conta do meu pai. E chegou um tempo, foi em março, há 16 anos atrás, meu pai, tivemos que sair correndo com ele novamente, depois de várias idas e voltas, vai e volta do hospital. Uma vez ele ficou internado e não voltou para casa. Ele não voltou para casa. E nessa época já morava eu, ele e minha mãe. Minha irmã já tinha casado, meus irmãos também. E então era só nós 3 nessa época. E depois, no mesmo ano, bispo, a minha mãe sofreu uma queda. No mesmo ano, ela sofre uma queda. E quando ela sofre essa queda, minha mãe também vai internada. E ela fica, acho que uns 2 ou 3 dias ali internada, fora, né? Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer, meu bispo? Minha mãe internada ali, sem movimento algum, sem abrir os olhos, sem nada. E ela veio a falecer também. Então, eu me vi ali sozinha e sem direção. E nessa queda que minha mãe teve, quando as pessoas vieram me chamar para me poder ver, né? Que, corre, Joana, sua mãe caiu. E quando eu venho e vejo aquela situação ali, aquele amigo que eu conheci naquela vigília, ele me toma e me leva diretamente para a sala de intercessão, aonde eu intercedia com todos os meus amigos intercessores. E ele me toma de uma tal forma, de um tão carinho que o Espírito Santo me tomou, no qual eu começo a falar uma língua estranha, que não era a língua que eu falava, e o Espírito Santo de Deus, ele me tomou e a minha mente só assim, eu falei, meu Deus, eu pensava, né? Meu Deus, eu preciso ir lá ajudar minha mãe. E o Espírito Santo, com todo o carinho que a gente sente, ele aqui dentro, ele falou, calma, fica tranquila, fica aqui comigo, que eles vão ajudar sua mãe. E depois disso aí, teve esse processo de onde ela ficou internada. E também minha mãe não retorna. Depois de eu estar clamando ao Senhor, depois de uma perda no dia 9 de março, no dia 30 de maio, minha mãe faleceu, também do mesmo ano, e eu fiquei sozinha, entre aspas, porque eu tinha o Espírito Santo de Deus comigo, tinha os meus irmãos ainda,
meu sobrinho, que era muito pequeno, minha sobrinha. Então eu tinha a minha família ali comigo também. Mas a presença de um pai, de uma mãe, eu não tinha mais ali comigo, bispo. E nesse período, Joana, você já participava do Ministério de Louvor, já adorava a Deus. Já participava. E como tu conseguia lidar com essa situação? O louvor ainda era o mesmo? A adoração era a mesma? Ou o baque foi tão grande que você resolveu se omitir, ficou fria, botou culpa em Deus? Porque tem pessoas que fazem isso. Verdade. Né? Assim, eu não tenho como não comentar sobre isso, né? Senão a gente acaba não tendo essa interação. Porque as pessoas que estão assistindo talvez passam pela mesma situação ou já passaram e estão perdidas querendo saber como lidar com isso. Né? E a tua experiência faz que essas pessoas venham despertar. Olha, Deus é Deus, né? Acho que tem um louvor que fala sobre isso, que Deus é Deus, né? E você, como ministra de louvor, não só pastora, foi um baque muito grande, porque era nova ainda, né? Era nova e você passou por isso. Tá? E eu acho que tu deveria compartilhar sempre esse assunto. Mas eu vou seguir aqui a minha colinha. Aqui, Não, eu vou responder o senhor. Pode deixar que eu respondo o senhor. Pode responder? Posso, claro. Então, beleza. O senhor que manda. Eu não quero ser muito chato, não, mas é porque bateu as curiosidades em mim, né? Eu acho que é a curiosidade de muita gente. As pessoas estão com essa expectativa, querendo saber como é que ela suportou isso. Aceitou Jesus novinha, teve lá a sua experiência, mas perder pai e mãe um atrás do outro, né? Depois de ter feito orações, depois de ter pedido a Deus e parece que Deus não responde, né? E fala pra gente, como é que foi? Então, meu bispo, o Senhor, ele está acima de todas as coisas. O controle está nas mãos dele, né? Ele tem o domínio de tudo. Então, assim, logicamente, quando nós estamos passando pelo processo ali, pelo momento, nós muitas das vezes pensamos, nossa, mas Deus não está me vendo? Mas pode ter certeza que Deus está te vendo. Tanto que quando houve o enterro do meu pai falece, era um sábado, e quando meu pai falece, no sábado, pela manhã eu enterrei meu pai, mas à noite eu estava na vigília adorando ao Senhor aqui no nosso ministério. E naquela noite ali de vigília foi o momento que eu mais adorei a Deus. Porque eu acho que não é só comigo, eu acho que é com todo mundo. Quando nós passamos por esses processos difíceis das nossas vidas, essas aflições das nossas vidas, é o momento que nós mais adoramos. Aquele que conhece a Deus adora o Senhor com mais vontade. E da minha mãe também não foi diferente. Porque eu não me recordo qual foi o dia, mas eu me recordo que eu sempre continuei adorando ao Senhor. Porque a adoração é uma arma de guerra. E eu acho que eu soube utilizar essa arma. E teve um louvor que marcou esse período que você passou. Por exemplo, você falou que enterrou o teu pai e estava na vigília à noite, assim, coisa que para o mundo normal você tinha que ficar recolhida, fazendo o seu luto, que seria compreensivo, né? Nós entendemos que não é fácil, nenhum ser humano está pronto, né? Preparado para esse negócio da morte, porque a gente sabe que um dia eu vou morrer, mas a gente não quer morrer, porque nós fomos criados para ser eterno, né, pastora? Fomos criados para ser eterno. Aí o sentimento de querer viver, de ver, não ver que a pessoa luta muito para manter a sua vida. Teve um louvor que te marcou? Você lembra de um louvor que aquela vigília, o louvor brotou em você, o Espírito Santo te deu? Lembra de um? Então, da noite da vigília, eu não me recordo muito bem os louvores que eu cantei, mas eu sei que eu cantei com muita intensidade. A mais de todos os louvores que eu venho passando desse processo até o processo que a gente vai contar daqui a pouco, é um louvor que me marca muito, é Adorador, da Estila. E meio aflição. Em meio à aflição, eu cantei muito esse louvor, muito, em todos os momentos da minha vida difíceis que a gente vai passar, vai falar aqui hoje, né? Esse louvor é o que mais me marcou. Eu lembro eu estando passando por todos os processos e cantando esse louvor. Não me lembro o louvor. Canta, dá uma palhinha pra gente, Ju. Dá uma palhinha. Uma palhinha. Dá aquela palhinha pra gente, por favor. Vamos lá. Adorador é tudo que eu sou.
adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Que é isso? Que chega a arrepiar. Por quê? Porque tem pessoas que estão passando por situações assim, ou já passaram, e Sim. não conseguiram mais adorar a Deus. Eu conheço casos, pastora, de pessoas que falam para mim, eu não consigo, Deus levou a minha pessoa querida, a minha pessoa amada, eu não consigo mais adorar. E a senhora passou por esse momento e, por contrário, né, brotou uma adoração mais profunda, com mais intimidade, né? E não parou por aí pelo jeito, porque aí entendo que você passa outro momento, já numa vida mais adulta, e vem casa, né? E parecia que você agora estava estruturada, aí vem a enfermidade. E está aqui na minha cola, né? Eu estou respeitando a minha colinha aqui. É o momento da enfermidade. Você pode passar para a gente, a pessoa quer saber, pô, perdeu o pai, tudo bem, quem é que não perde o pai? Agora, depois de você estar órfão de pai e mãe, Isso. você reconstrói a sua vida, encontra o seu esposo, mas aí vem o quê? Veio uma enfermidade, bispo. Então, antes mesmo dessa enfermidade, que para mim foi muito forte, né? Que impactou muito na minha vida, no meu corpo. Antes dessa enfermidade, até mesmo antes do casamento... Já teve uma enfermidade eu tive uma antes enfermidade do casamento? Após o falecimento dos meus pais. Logo em seguida? Logo em seguida. Após o falecimento dos meus pais, eu passo um período na casa da minha irmã. Eu passo um período na casa da minha irmã Júlia. Ela já estava casada e como eu morava sozinha com os meus pais, na perca dos dois, ela falou, pô, minha irmã, vamos lá para casa, ficar um pouquinho, não vai ficar aqui sozinha. Então, fiquei um período na casa da minha irmã, após o falecimento dos meus pais. Então, bispo, após o falecimento dos meus pais, me apareceu uma dor muito forte, abdominal, onde eu estava me preparando para poder ir para o encontro com Deus. E na sexta-feira, de quinta para sexta-feira, que o encontro de 3 dias, sexta, sábado e domingo, eu começo a sentir uma dor muito forte. Eu falei, não é possível. Logo hoje que eu vou pro encontro, e era um encontro que eu estava almejando muito estar. Né? Que eu ia com os meus amigos aqui, os jovens aqui da igreja. E nessa sexta-feira, bispo, eu não aguento de dor. E minha irmã me leva ao hospital, aonde eu fico internada. E ali no hospital, o doutor falou assim, você vai ter que ficar internada. Aí eu falei, o quê? Não, eu tenho um encontro para poder ir. E eu falei, não posso ficar aqui não, médico, você vai ter que ficar. Então, por obediência, né, eu tive que ficar lá. E nessa noite, para mim, ali, de estar ali internada, para mim, foi um sacrifício, né? Ninguém gosta de ficar internada, né, gente? Então, eu passei aquela noite ali, bispo, foi um Deus, Senhor, me acuda, pelo amor de Deus, me tira daqui. Né? Tinha uma moça lá que estava botando terror no hospital, jogou comadre no chão, jogou urina em todo mundo, né? E naquela noite eu ficava lendo, levei minha Bíblia e eu falava, Senhor, eu lia todo o tempo, Isaías 53, né? Pelas suas pisaduras, Senhor, eu sou sarada, meu Deus, me tira daqui, me tira daqui. E nesse tempo, bispo, nessa noite, né, de terror que eu tive ali, o Senhor atendeu o meu pedido. Pela manhã, o meu irmão Edson esteve lá e me tirou, assinou um termo que ele ia estar ajudando no meu tratamento em uma clínica, né, onde ele ia me colocar como dependente dele. E ele me tirou de lá, assinou esse termo, eu fiquei toda feliz. Falei, Senhor, muito obrigada, já estava melhor, né, tinha recebido alguns medicamentos.
E dali em diante, meu irmão só precisou de me levar na clínica uma vez, que foi a primeira consulta, e depois eu não precisei de mais. Por quê? Fui curada na sala de intercessão, aqui, aonde a missionária Eliane, usada por Deus, ela começa a me ministrar. E ali, naquele momento, Deus faz uma cirurgia em mim. Porque naquele momento que Deus faz essa cirurgia em mim, eu tenho provas disso, né? Pastor Felipe Pires. Pela janela, ela usada por Deus, eu caio no chão, né? E o Senhor faz essa cirurgia. E na mão dela, ela pega as pedras dos cálculos renais, que a enfermidade que eu tive foi um cálculo renal, né? Tava com cálculos renais. E o pastor Felipe Pires, ele consegue ver na palma das mãos da missionária Eliane, né, com os olhos espirituais, essas pedras. E ela pega da janela da sala de intercessão, ela lança lá fora essas pedras que estavam sobre mim. E de lá, depois eu fiquei um bom tempo, não tive nada, bispo. Nada de enfermidade. De cálculos renais eu estava curada. Para tu ver, né? Não colocaram isso aqui na minha cola. Não me colocaram, aí eu faço a pergunta. Esquece essa cola. Não, eu faço a pergunta, o pessoal pede me perguntar. O pessoal pergunta isso, eu quero saber disso, sou tudo ansioso e acaba colocando o bispo em situação complicada. Mas esse, então, foi o primeiro contato com o milagre. Exatamente, de cura. primeiro. Quer dizer, você, apesar de ter passado pelas perdas, não haver cura, de fato, Deus leva os seus pais, mas quando a enfermidade vem sobre você, ele aparece. Sim. E faz a cura, né? Acontece o milagre. Muita gente não acredita mais em cura. Tem gente passando situações, não consegue mais clamar a Deus. Mas nesse momento, o louvor ainda continua, você ali internada, o pessoal tudo lá no encontro, você não podendo. O louvor estava presente, a adoração estava contigo ali, você não largou de ser adoradora? Não, bispo. Ali naquele momento, ali dentro do hospital, eu não fui pro encontro, mas o Deus do encontro que muda lá, que muda aqui, que muda na sua casa, que age na nossa vida onde quer que esteja, ele estava ali comigo. Aleluia. Naquele momento. Eu não fui pro encontro, mas ele estava ali comigo. Não te abandonou, porque não também você não abriu mão da adoração, né? Eu acho que a adoração é uma arma de guerra, pastora. Eu acho que tem muita gente que deveria entender isso. Exatamente. Tem um ditado popular aí que diz que quem canta, os seus males espanta. Então, se a pessoa está passando por situação ruim, eu acho que é uma boa saída, começar aí pelo louvor. Mas eu vou seguir, eu tenho que seguir a colinha. Já que esse foi o primeiro milagre, então teve outra enfermidade, né? E essa já foi dentro do casamento. Já foi dentro do casamento. Eu caso... Está curada, vai viver a sua vida normal. Exatamente. Casa. Isso, aí fui viver minha vida de casada, né? E depois de... Eu não sei de quanto tempo, não me recordo agora, mas eu sei que no período que eu estava casada, eu começo a ficar, bispo, com a barriga grande. A barriga começou a crescer. Aí eu falei assim, tô grávida, né? Tô casada, tô grávida. Né? Tô namorando, tô grávida. Só que, bispo, eu comecei a ver, né? Fui fazer, né? Como toda mulher que tá grávida, vai fazer um pré-natal, vai fazer uma ultrassonografia. E eu comecei a fazer essas ultrassonografias, fui lá, fiz uma trans, né? Uma transvaginal. E a moça lá, né, não consegue ver nada. A médica não conseguiu ver nada. E eu falei assim, mas como assim? A barriga tá grande. Ah, não dá pra ver, só tem muito líquido na cavidade do seu abdômen. Mas, então, faz o seguinte, vai na maternidade. Fui pra maternidade. Ah, vai escutar daqui, escuta dali. Ó, parece que tem um coraçãozinho batendo sim, mãezinha. Aí mas a gente não tá conseguindo ver nada e tal. Vamos fazer outra ultrassonografia. Outra ultrassonografia. Nada, bispo. Nada estava aparecendo
na ultrassonografia, a não ser muito líquido na cavidade do meu abdômen. Então, teve um período, bispo, porque eu falei assim, meu Deus, ninguém sabe o que eu tenho, eu sinto alguma coisa mexendo dentro da minha barriga, mas ninguém sabe o que eu tenho, então eu vou descansar em ti, Senhor, um pouco. Fiquei um bom período, bispo, esperando, sem saber o que eu tinha, crendo que era um bebê que eu estava, porque mexia dentro, né, o que hoje eu acredito que era o líquido, né, que eles conseguiam ver. Então, descansei no Senhor. Até que um dia eu fui na casa do meu irmão Emilton e a vizinha lá, a Cecília, ela chegou pro meu irmão e falou assim, mas você não sabe o que você tem? Porque tava todo mundo assustado, todo mundo queria saber se eu estava realmente grávida e eu, idem, né? Que eu e meu esposo queriam me saber também disso. Então, bispo, indo lá pra casa do meu irmão, quando a vizinha chega, a vizinha fala, né, conosco lá, né, fala com meu irmão, Emilton, fala lá que, na clínica da família aqui, que ela tá morando com você, que ela tá aqui morando com você. E leva ela lá na clínica. Aí nós tivemos que omitir, ou mentir, não sei, para que eu pudesse ser atendida. Porque de outras formas eu não estava conseguindo saber. E graças a Deus, meu irmão ouviu, né, ali a Cecília naquele momento, que era a vizinha dele lá até hoje, nossa amiga, e a gente vai até a clínica. Quando a gente chega na clínica, meu irmão fala o que ela falou, né? Porque você só é tratado por região, né? Regional. Isso. Então, tive que mudar a conta minha de comprovante lá de casa para poder provar, né? Que eu realmente estava morando com meu irmão. Ali, bispo, que eles me atenderam, me encaminharam para poder fazer uma ressonância. E fazendo essa ressonância, eu retorno, trago a ressonância para ela, para a médica ver. E quando a médica vê, ela fala assim, olha, Joana, o que você tem é muito grave. Aí eu falei, eu abri o olho, eu com meu irmão, né, e a gente ficou assustado. Ela falou, olha, o que você tem é um tumor e você não pode deixar de se tratar. Aí eu, tumor, né? Porque a gente, antigamente, na época, usava mais a palavra câncer, né? O tumor. Falei, meu Deus, o que é isso? Na hora que ela falou assim, né? Eu falei assim, meu Deus, o que será isso? E ela falou, ó, vou pesquisar aqui aonde tem vaga e você vai pra lá, pra onde a gente vai te encaminhar. Não deixa de ir, porque isso aqui é caso de vida ou morte, depende do seu tratamento. E ali eu já saí dali assustada. E quando eu saio dali assustada, vou imediatamente, me encaminharam para o INCA da rodoviária, né? Aonde iria me tratar. Porque cada INCA tem uma especialidade e eu fui encaminhada para ali porque eu estava com câncer no meu ovário. No meu ovário esquerdo. Eu estava com câncer no meu ovário. E dali, bispo, começou todo o tratamento. E Deus é tão bom que eu nem sabia que o pastor Luiz Vicente trabalhava ali no INCA. Aonde ali ele foi muito usado por Deus, me abençoava muitas das vezes, o pastor Luiz ali. E dali começa todo o meu processo. Lá, chegando lá, eles fazem, né, um novo check-up, fazem todos os tipos de exame, todos os exames que o senhor possa imaginar, eu fiz, para poder saber exatamente onde estava localizado, isso, aquilo, outro. Então, dali eu participei de uma mesa redonda, uma junta médica, aonde os médicos começam ali, você fica ali, tipo, esperando a decisão dos médicos. Fica na mão dos médicos, esperando o que eles vão fazer. Então, eles optaram, eu tinha 2 opções, começar logo uma quimioterapia ou operar.
Então, ali, eu opero, né? Esse câncer, eles resolveram operar. Operaram, primeiramente, e depois eu comecei um processo de quimioterapia, onde é muito agressivo, né? Após 3 meses, eu opero, após 3 meses, começa esse processo, né, de recuperação desses 3 meses e começo ali a fazer a quimioterapia. Né? E a quimioterapia, como eu aprendi, né, com esse processo todo, ela mata as células boas, né, também. Não só as ruins, as células ruins, mas como as células boas também. E ali começa todo um processo, bispo. Ali começa todo um processo na minha vida. É difícil, né? A primeira vez que colocaram, né, o coquetel, né, que eles falam ali, é muito forte. Quando eles injetam na minha veia pela primeira vez, dá aquela ânsia de vômito, mas graças a Deus não vomitei ali. Mas começa todo esse processo e é muito cansativo, porque você faz a primeira... São vários tipos de quimioterapia. Essa quimioterapia que eu fiz, que ela é um pouco mais agressiva, eu acredito que seja, e depois de 15 dias que você faz, o cabelo começa a cair, né? Depois de 15 dias, começa a cair. E depois desses 15 dias, o processo de que você fica uns 15 dias mais ou menos ruim, muito ruim. Você bebe água como se você estivesse tomando Danone, né? Tipo, tô no mundo da lua, né? Que a gente fica com a cabeça assim, quando a gente dorme de tarde, que a gente acorda pensando que já é outro dia, que a gente fica assim meio tonto. É exatamente assim que fica. Entendeu, bispo? E depois de eu ter feito depois de um período onde meu cabelo já estava começando a crescer, já estava mais ou menos pelo ombro, eu descubro que eu tenho que fazer novamente a quimioterapia. Essa novamente. O cabelo já estava crescendo e, de novo, eu tenho que fazer essa quimioterapia, onde caiu meu cabelo novamente. Mas nesse período, que entre uma quimioterapia e a outra quimioterapia, eu me divorcio do meu esposo. Segura aí que é muita informação, pastora. Deixa eu falar com o público, tá bom? Guarda um pouquinho. Pessoal, eu sei que vocês pedem para mim não ficar interrompendo, eu sei que vocês estão atentos aí, me deram um roteiro, mas, assim, não há uma encenação aqui. Eu participei disso, eu estou fazendo a entrevista aqui, seguindo o que a equipe pediu para fazer, porque nós temos um intuito. E qual é o nosso intuito aqui? É levar as pessoas, tá, o conhecimento de pessoas que viveram coisas parecidas dentro do que você está vivendo. Então, a pastora, eu particularmente participei disso. Então, eu sei disso. Então, eu pergunto, não porque eu não saiba. Eu pergunto para que você fique sabendo. E esse momento aqui da pastora foi incrível. E qual é a minha pergunta para ela? A adoração cessou? Não, bispo. O senhor sabe bem, né? A adoração, ela não cessou. Porque eu te vi louvar, eu te vi adorar, eu te vi chorar, eu vi o povo chorando junto, mas esse pessoal que está do outro lado, eles não viram, eles não sabem, e estão passando talvez um momento de dizer assim, Deus não existe. Deus existe. Deus não existe. Olha só, você já tinha perdido os pais, enfrentou uma enfermidade logo em seguida, aí casa e deve ter sonhado, agora tá tudo bem, já superei, não estou mais órfão. Construí minha família. Tá tudo sob controle. Aí vem uma esperada gravidez. Aí você diz, tô grávida. Oh, o marido, tô grávida. E de repente, não era gravidez. Era um câncer. Era um câncer de ovário. Nesse momento que você ficou sabendo que era um câncer, deu vontade de chutar o balde, largar, vou sair da igreja, nada acontece de bom. Passou esse período, essa guerra que o crente sofre na mente. Assim, eu sei, eu te vi ali, mas eu não estava dentro de você. Sim. Então,
Eu acho que aqui talvez seja uma revelação para mim e para quem está ouvindo. Passou esse momento, dá vontade de chutar tudo, ir embora. E como tu venceu isso? Bispo, é como eu falei aqui no início, né? Dá vontade, a gente pensa, por que Deus está fazendo isso comigo? A gente pensa, por que Deus está fazendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Todo mundo consegue viver sua vida, seu casamento. Por que comigo está acontecendo isso? Né? E eu também pensei isso. Eu falei, meu Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Só que o Espírito Santo era mais forte. Né? A carne, ela é fraca, mas o Espírito é mais forte. Ele é forte. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Então, foi em todo momento o Espírito Santo de Deus me conduzindo, me guiando, me dando esperança de que tudo aquilo ia passar. Tanto que eu peguei para mim essa fala, dia após dia, vai passar. Dia após dia, vai passar. E assim e com adoração, eu fui conseguindo vencer cada uma dessa etapa. Porque teve um período, nesse período, que nós estávamos numa campanha, a igreja estava numa campanha, e eu lembro que o teu cabelo tinha caído, né? Estava careca, sim. E você não deixava, botava os lenços, e as irmãs da igreja, elas colocaram um lenço também, e aquilo me impactou muito, né? Sim, o Ministério de Dança fez uma... Eu estava até procurando essa foto, que depois nas edições vocês vão estar vendo algumas fotos, mas eu não encontrei com as ministras de dança que fizeram, né, essa homenagem aí pra mim, todas de lenço dançando. Então a igreja te abraçou. Sim, a igreja me abraçou, por isso que eu iniciei aqui falando sobre a minha família, né, que Deus me deu através dos meus pais, e o Ministério Crescer pra mim é uma família, tanto que eu tenho o Senhor como meu pai. Então, eu acho que aquele louvor que diz assim, mesmo sem entender. Isso. Eu acho que você estava vivendo esse momento. Meu Exatamente. Deus, o que está acontecendo? Aí tu tocou aí num assunto que chega que aí, no início, na primeira, o maridão estava lá, lutando junto, mas só que na segunda a coisa já começou a desandar. Você já tinha perdido o pai, tinha ficado enferma, logo em seguida, venceu essa enfermidade adorando a Deus. Adorando a Deus. E vem o câncer, você estava lá adorando a Deus, lutando, mas aí vem o divórcio. Isso. A coisa desandou. Eu acho que quando chega um período assim de provação é terrível, porque parece que vai em cascata, né? Veio o divórcio, e aí? Como é que foi? Sim, entre uma quimioterapia e outra, né? A primeira quimio, ele estava comigo. Na segunda, eu já estava sozinha. E aí? Né? E eu falo, meu Deus, o que falta mais acontecer comigo? Pergunta, né? O que falta mais acontecer comigo? E esse processo para mim também foi muito doloroso, onde eu me vi sozinha novamente, né? Entre aspas. Agora já porque não tinha, eu tinha o Espírito Santo de Deus comigo, tinha minha família e tinha a minha família Ministério Crescer comigo, me apoiando em todo o tempo. Mas deve não ter sido assim, eu acho que não foi fácil, né, Não foi fácil de maneira nenhuma, bispo. Porque quando a gente conta assim, a pessoa está do outro lado assim, também é pastora, também... Não, eu sou pastora, mas a gente é de carne e osso, a gente sofre. Entendeu? Doença não dá imposto, doença vai dar na gente mesmo, mas a gente tem que acreditar, como eu fiquei naquela noite internada, Isaías 53, pelas suas pisaduras eu sou sarada, pelas suas pisaduras eu sou sarada, e eu tô aqui, sarada hoje, e você também tem que acreditar nisso. E foram períodos difíceis. Após o meu divórcio, eu chorava todas as noites, parecia que minha alma estava saindo de mim. Era algo muito doloroso, bispo. Era muito doloroso, ali sozinha. Eu já não vou para casa da minha irmã. Eu já sou uma mulher e eu vou ficar aqui na minha casa. E teve um momento para eu assim, agora eu vou morrer. Agora não tem mais jeito, Deus já Teve vários momentos, né? Eu me recordo que quando eu estava para operar, o Senhor chegou lá em casa, né? Em todo o tempo, o Senhor me acompanhou ali. A gente está aqui falando nesse podcast, né? De repente você fala, mas todo mundo que vai ali fala do entrevistador, mas a gente tem que falar dele, né? Ele é meu pai espiritual e
vocês vão saber daqui a pouco o que ele fez por mim. Ainda vai chegar lá nesse processo. Então, bispo, o Senhor chegou ali em casa, me acompanhando. Eu operei de 2013 para 2014. Eu me recordo que nesse ano eu não tinha ido nem para casa do meu irmão, onde geralmente eu costumo passar o Natal, né? A virada do ano. E eu me recordo que eu fiquei aqui na igreja. E no dia 25, nós estávamos aqui na igreja, nós oramos aqui no altar. No dia 26, eu me internei. E eu lembro que antes de eu me internar para poder estar realizando a cirurgia, o Senhor chegou para mim e eu chorei com o Senhor. Eu falei, bispo, eu vou morrer. Aí o Senhor chegou para mim e falou assim, Jô, você não vai morrer. O Senhor ainda não cumpriu todos os propósitos que Ele quer fazer, todas as promessas de Deus na sua vida. Se Ele não cumpriu nem nos meus, e você faz parte das minhas promessas também que Deus tem para fazer na minha vida, como é que você vai morrer? Vai tranquila que você não vai morrer. Eu nem lembro disso, hein? Foi Deus mesmo que estava me usando, porque eu não lembro disso. Então, o Senhor disse isso para mim. Pode ir tranquila, filha, que você não vai morrer. Você faz parte das promessas de Deus na minha vida. E faz, o Senhor gente, estava certo, faz. que eu tô aqui. E faz mesmo. Tô aqui até hoje. E interessante, Jô, que às vezes a gente quer compartilhar com as pessoas e as pessoas acham que o crente é super-homem, mulher maravilha, e que a gente suporta tudo, aguenta tudo. E Não quando é a gente bem conta assim. o nosso testemunho, as pessoas veem quando nós somos humanos e sofremos a mesma situação. A diferença é que nós agarramos em um Deus que é sobrenatural. Exatamente. E que tem o poder sobre todas as coisas e sabe o que está fazendo. A gente não entende às vezes, a gente fica meio perturbado, né? E eu acho que nesse período alguém deve ter cantado para você, Jô, como pode ainda adorar? Sim, o Senhor canta pra mim isso direto. Mas eu acho, bispo, eu acredito que o segredo de nós vencermos é saber que entender, ter esse entendimento de que nós somos fracos. Eu sou fraca, mas você tem que ter o entendimento que Deus é forte. O Senhor é a nossa fortaleza. Quando nós colocamos os nossos pés na rocha, que é Cristo Jesus, Ele nos fortalece em todos os momentos. E isso tudo, pastora, é mediante a graça, né? A gente fala assim do pôr de graça, é porque é mediante a graça. Assim, a gente não está aqui com uma pastora 100% perfeita, que nunca errou, que nunca falhou, né? Que não tem motivo de ser castigado. Nós estamos aqui como pastores que têm a mesma limitação da pessoa que está acompanhando a gente, da pessoa que assiste o podcast, da pessoa que apoia a gente. Nós temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Sim. A diferença é, quando a coisa aperta para a gente corre para os pés de Jesus. Temos um Deus a nosso favor. Essa é a diferença, né? E eu vou voltar aqui, só para não perder aqui. Aconteceu tudo isso, né? Você passa por esse momento, mas teve um momento que marcou, né, muito, né, quando você estava passando já no finalzinho, né, e que você começou a passar muito mal. Isso, foi nessa segunda quimioterapia forte que eu passei mal. Eu fiz 3 quimioterapias, né? Eu fiz essa primeira, no período onde eu já estava casada, como nós falamos. Essa que caiu o cabelo, né? Isso. A segunda que caiu o cabelo. Foi na segunda. Isso, que eu passei muito mal. Ainda teve uma terceira, que não caiu meu cabelo, graças a Deus. Mas vamos falar dessa segunda. Essa segunda, meu bispo, eu tive eu nunca tinha passado tão mal assim. Eu fazia as quimioterapias, né? As QTs, como a gente fala, né? As QT. E eu nunca senti tanta coisa. Eu sentia o que era para sentir mesmo, que dá aquela náusea, né? Dá ânsia de vômito, às vezes. Então, tomando remédio, a gente conseguia controlar isso. O que me incomodava mesmo era que parecia que estava meio no mundo da lua, assim, né? Como eu falei. Mas dessa vez, bispo, foi onde eu realmente passei muito mal, que eu pensei que eu fosse morrer. Aquele dia ali eu temi muito, mas temi e confiava. Foi um período na madrugada, né? Eu tinha acabado de fazer uma quimioterapia, mas como eu estava em casa sozinha,
eu ia para casa, estava morando sozinha, não tinha mais meus pais e também não tinha mais esposo. E eu comecei a passar mal, bispo, de madrugada. E eu acredito que ali também eu tive uma batalha espiritual na madrugada. Então eu cheguei em casa, não estava começando a me sentir muito bem, mas fui deitar. E ali, bispo, eu comecei a passar mal nessa madrugada. E eu lembro que eu comecei a dar diarreia. Começou a me dar muita diarreia. Só que até então eu estava com controle dessa situação. E eu vim, né? Eu entendia que aquilo era um dos sintomas que eu poderia estar sentindo, mas só que eu nunca senti. Então, eu falei, não deve ser nada, daqui a pouco passa. E naquela madrugada toda ali, bispo, indo ao banheiro, tendo controle e tal. Do nada, eu comecei Pra mim, naquele momento, eu dormia e acordava. Engraçado. E eu dormia e acordava. Pra mim, eu estava dormindo e acordando. Só que não era isso. Eu estava desmaiando e acordava. Eu acho que isso aconteceu umas 3, 4 vezes na madrugada. Mas só que pra mim era como se eu tivesse dormindo, eu dormindo e acordava, dormindo e acordava, e eu continuava indo ao banheiro. Só que começou pela manhã, eu consegui dormir, isso foi a madrugada toda. Quando eu vi, já estava amanhecendo. E nesse momento, quando eu não sei se eu realmente estava dormindo ou se eu desmaiei novamente, porque depois que eu fui entender que eu estava desmaiando, eu não sei se eu consegui dormir, então não tenho essa noção, mas eu acredito que depois eu consegui dormir, de fato, e eu acordo pela manhã. Quando eu acordo pela manhã, bispo, eu já não tinha mais noção daquela situação que eu estava indo no banheiro toda hora. Eu já não consegui, eu acordei e vi que eu não tinha conseguido me segurar. Então eu evacuei na cama. E quando eu vi aquela situação, como eu já estava passando mal a madrugada toda, né? Eu ficava agarrada no celular, porque qualquer coisa eu ia avisar as pessoas, né? As pessoas. Então, naquele momento que eu acordo pela manhã e vejo a minha situação, que eu estava ali naquela situação, eu acordo e me desespero, porque meu corpo já estava fraco, né? E eu não estava conseguindo nem andar direito. Aonde eu vou pego o celular. Eu falei, não, eu tenho que levar o celular pra qualquer coisa, falar com alguém. Porque eu estava muito mal mesmo. Eu estava muito fraca. E eu provavelmente estava desidratada, né? Devido à ocorrência. Então, eu pego o celular e vou pro banheiro me arrastando. Porque eu já não estava com força nas minhas pernas. E ali no banheiro, eu chego no vaso sanitário e tento me levantar para poder sentar. Falei, vou sentar aqui para ver, né? Não é possível que tá saindo as coisas aqui, né? As fezes aqui sem eu ter esse controle. E nunca tinha acontecido. Então, assim, eu chego ali e no banheiro, eu só me lembro que eu sentei no vaso sanitário. E quando eu acordo com a minha cadelinha, com a Akira, lambendo meu rosto. Né? Tá comigo até hoje, minha companheirinha. Ela lambendo meu rosto. E eu já estava ali jogada no box, né? Já estava jogada no box. Acordo com a cabeça meio dolorida, com ela me lambendo. Né? Aí eu deduzi, eu falei, tô muito mal. Preciso ligar pra alguém. Aí foi esse momento que eu ligo pro senhor, né, pelo celular e falo, bispo, pelo amor de Deus, o senhor vem aqui porque eu tô muito mal.
E não passou, acho que nem 5 minutos o senhor chegou lá. Sendo que, na época, a porta da minha sala, ela estava com a chave quebrada. Minha fechadura estava quebrada e eu botava o sofá atrás, né? Tava sozinha em casa, ficava com medo. Falei, meu Deus, não. Mas aqui é onde a gente mora, né? Aqui na Cidade de Deus. Então, eu botava, né, ali e não, vou fechar aqui pra ninguém entrar, né? Se entrar, vai fazer barulho, eu vou ouvir. Bispo, eu lembro que rapidamente eu liguei pro senhor, o senhor chegou lá, brotou lá. Deve ter vindo, foi voando, não sei. Mas o senhor chega lá e como que eu ia abrir a porta pro senhor? Como que eu ia abrir o portão e a da sala? Como que eu ia abrir? Aí eu tenho que pular. Eu tentei gritar, né? E o senhor teve que pular o muro lá de casa. Corajoso esse cara, hein? Corajoso. O senhor teve que pular o muro lá de casa. E com a Akira latindo também, o senhor ficou meio com medo, né, dela morder o senhor. Assim, o testemunho é seu, mas eu sou testemunha da testemunha. Como é que eu posso? Sou testemunha. Esse dia foi terrível. Sim. Não só para você que estava, mas para mim. Porque eu pelo de medo de cachorro. Eu acredito. Pelo de medo de cachorro, tu me liga, eu fico desesperado. Olha só, para tu saber como é que eu cheguei. Peguei o carro desesperado, liguei para Renata. Renata, vai para casa da pastora Joana, ela não está bem, estou indo para lá. E eu pensei que a Renata ia chegar primeiro do que eu, mas eu cheguei primeiro, né? Aí, e agora? Cachorra latindo. Tua cachorra não era pequena. Não. E ficava latindo. Meu Deus, se eu pular, vai me morder. Se eu pular, ela me morde. Mas a minha pastora está lá e eu tenho que entrar. Eu corri o risco, de pensarem que eu estava pulando no teu muro. Você morava sozinha. Ó, o sem vergonha do bispo, olha lá, aquele pastor sem vergonha, tá pulando o muro de uma mulher solteira, sozinha lá na casa dela. Então, era eu expor-me ou deixar tu morrer. Uma coisa ou outra, se eu quisesse proteger a minha reputação ou me livrar da mordida da cachorra, morra, Deus te salve, Deus envia um anjo, né? Mas eu tive que pular. E quando eu pulo, incrível que pareça, gente, eu acho que o animal realmente é amigo de ser humano, porque ela não avançou em cima de mim. Ela me levou até você. Incrível, ela me levou até você. Ela para de latir, como se ela entendesse. Ele veio socorrer a minha dona. E isso não tem preço. É como se mamãe está no chão e esse cara é o super-homem. Chegou o super-homem. Ela vai e me leva até você. E aquele momento foi muito constrangedor, porque você estava no banheiro, nua. Isso, Será que eu posso falar essas coisas? Pode. Nua. Falei, e agora? Como é que eu entro nesse banheiro? Ela está nua. E graças a Deus, pelo tempo que eu trabalhei na enfermagem, cansei de dar banho em paciente nua, cuidava de idoso, de idosa, de jovem, de criança. Por isso que eu acho que o pastor é assexuado. Aí o pessoal, não, tem um monte de pastor sem vergonha. Eu quero saber de pastor sem vergonha, eu quero saber de salvar a vida. E eu chego lá e você deve ter ficado muito constrangida, porque isso estava uma coisa... Sim, bispo. A gente faz aquela oração, você volta... E isso marcou, né? Deixa eu te contar. Aí o meu agora lado é a tua agora. parte, agora é a tua eu vou contar parte. o Como é meu que tu lado. sentiu? Ih, chegou esse cara aqui. Isso. Aí, o que aconteceu, né? Da minha parte, né? E eu tentava falar, bispo, tem que pular, eu não consigo sair daqui, porque eu estava muito fraca, né? Como eu falei. E a Akira, eu falo que essa cachorra é um anjo, porque até orando às vezes eu oro... E ela tá ali do meu lado. Uma vez subiu assim e ficou ali comigo. Eu falei, gente, tu é um anjo, né? Que o Senhor mandou pra cá. Então, voltando aqui, bispo, naquele momento, né, que eu tinha ido pro banheiro, deitada, eu tinha tirado a parte de baixo da minha roupa. Eu tava na parte de cima vestida, mas na parte de baixo eu tinha tirado pra poder tentar resolver ali minha situação, que eu não consegui sozinha. Quando eu cheguei no banheiro, né, eu desmaiei. Então, quando o Senhor entrou ali, eu lembro que... E eu estava enjoada também, durante a noite toda, eu estava enjoada ali. E quando o Senhor entrou ali, naquele momento, eu me emociono porque foi um momento muito difícil. Foi o pior momento com o qual eu passei mal. E quando o Senhor chegou, com a sabedoria que o Senhor tem, que Deus tem derramado sobre o Senhor cada dia... Ele coloca, gente, a mão sobre a minha cabeça. E eu lembro da oração que o Senhor fez.
O Senhor falou assim, Deus, eu fiquei desesperada, o Senhor falou, calma, Jô, vamos orar primeiro. E o Senhor orou por mim, botou a mão sobre a minha cabeça, repreendeu todo o mal. E quando o Senhor repreendeu todo o mal, durante a noite, eu estava muito enjoada durante a noite toda, sem conseguir vomitar de maneira nenhuma. E o Senhor colocou a mão sobre a minha cabeça, o Senhor repreendeu todo o mal. E quando o Senhor falou, Senhor, repreenda esse mal da vida da pastora Joana, quando o Senhor disse isso, né, eu vomitei tudo. Eu comecei a vomitar tudo ali. E depois o Senhor falou comigo, eu vou terminar a minha oração, filha, continua aí. E o Senhor colocou as mãos sobre a minha cabeça de novo. E filha, o Senhor perguntou, você consegue levantar, filha? Eu falei assim, não, eu não consigo levantar. E o Senhor colocou as mãos de novo sobre a minha cabeça. Estava constrangida, porque eu estava nua, né? Depois eu até falei isso com o Senhor. Aí o Senhor colocou as mãos sobre a minha cabeça e o Senhor orou novamente. O Senhor falou, Deus, dá a força dos anjos à tua filha aqui agora. Entrou dentro de mim uma força, as minhas pernas começaram a ter força, gente. E eu me levantei. E ele disse, filha, toma um banho que eu vou levar você até o hospital. A gente precisa chegar até lá. Né? E realmente eu fiquei muito constrangida. Depois eu fiquei falando, ai, bispo, que vergonha. Aí o Senhor falou, né? Como o Senhor disse aqui, né? Abandonou, né? Esse homem de Deus aqui abandonou a profissão dele. Funcionário público para poder estar aqui cuidando de mim e de outros que você já pode ter visto aqui no podcast, no Pô de Graça, e de muitos outros que está chegando aqui nesse lugar. Esse é o Bispo Pedro, o herói que me tirou de lá, daquela situação. Que isso vai dar o que falar, hein? Pastor que ora por mulher pelada no banheiro. Ai, meu Deus do céu, agora que a gente apanha. Mas, assim, eu não tenho dúvida que Deus, ele cuida da gente, né, pastora? Cuida, sim. E o seu testemunho, com certeza, já vai edificar muita gente. E as pessoas que estão nos assistindo, estão acompanhando, né, o nosso trabalho, eu tenho agradecido a Deus porque nós temos tido audiência, as pessoas têm vindo e eu faço essa trocadilha com os meninos e eu participo de todos. E eu trago porque eu vivi alguns testemunhos juntos, então são verídicos porque eu posso falar, é verdade, faço parte disso. Só que eu gostaria muito que as pessoas que estão do outro lado entendessem isso, que o nosso propósito é levar esse Deus simples e glorioso, né, que habita no meio de homens e mulheres pecadores, cheio de falhas. Às vezes a pessoa fala, aquele bando de pecador, de falho, de errado, foi esse bando de gente problemática, deficiente, pecadoras, doente, que fez Jesus deixar a sua glória para se tornar homem, para habitar no nosso meio. Sabe? Para poder tirar esse cargo, essa aflição, dizer para a gente, vocês não estão mais sozinhos. E o que eu gosto muito, pastora, é quando Deus fala assim, vocês não serão órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Então, assim, de verdade. A todo tempo ele está com a gente. E quando eu friso, o louvor continua, porque apesar desse episódio, eu sou testemunha que a senhora não para de cantar. O louvor continua e certamente Deus restaura. Aí esse momento de aflição passa. Assim, a separação foi fato e não é fácil, separar não é fácil, porque há um dolo em ambas partes, não tem ninguém certo, ninguém errado. Há dolo, porque ninguém casa para separar, ninguém nasce para morrer, a gente nasce para viver. Sim. Então as pessoas têm que ter esse entendimento. Porém, nós estamos neste mundo. Foi o que Jesus falou, eu não peço que tire do mundo, mas livre do mal. O mal vem e nós somos livres no mal. Olha só, no meio da enfermidade é que há cura, no meio da tristeza é que vem a alegria. E o nosso trabalho aqui é levar essas pessoas esse conhecimento, viu, pastora? E eu agradeço a Deus pela sua vida, por ter vindo, ter coragem de
de se expor, né? E sabe que tudo vira meme, né? Daqui a pouquinho corta um pedacinho do vídeo, vai fazer meme, mas a gente não está nem aí, desde que alguém lá do outro lado seja alcançado. Exatamente. E possa se identificar com seu testemunho e dizer assim, eu também vou adorar. Sim, meu bispo. E eu tô aqui hoje justamente para isso, para que vidas sejam impactadas com o meu testemunho, para que saibam que Deus coloca ele em primeiro lugar, que as demais coisas ele vai fazer nas nossas vidas. E eu agradeço muito a Deus pela vida do Senhor, pelos meus irmãos que estão comigo até hoje. Eu agradeço a Deus pela vida da minha amiga Renata, que foi essa que foi chamada nesse dia, porque ela me acompanhava nas quimioterapias. Ela chegou. A pastora Luísa já me acompanhou. Então, todas as pessoas, não vou falar o nome de todo mundo agora, É muita gente. senão a gente vai... Eu vou acabar pecando aqui, não falando o nome de todo mundo, mas eu quero agradecer a Deus pela vida de todos que o Senhor colocou na minha vida durante esse período, né? E agradecer Mas não muito só a tem Deus. coisa ruim, não. Porque Deus Não, é Deus tem que muda coisa cativeiro boa. de Jó, né? Jó, por que tu tá adorando? Porque eu tenho um Deus que ainda que ele me mate, eu posso esperar nele. Com certeza. E Deus muda o cativeiro e eu tô sabendo que tem aí, ó, corte, Tem vem corte. noivado, Vem. casamento, gravação. Gravação já aconteceu. Já gravou? Tá saindo aí fresquinho aí. Já gravei pela gravadora Talent Gospel. Gravei uma canção minha, Pô, legal. né? Gravei uma canção minha aí, Sou Teu. Já vai estar saindo aí, vou estar colocando para vocês assistirem. Já podem me seguir, né, também, Já no pode Instagram. seguir, dá o palhinho aí, Isso coloca aí. o Instagram. Qual é o Instagram? Meu Instagram é Joana Cruz 777. Amém? Qualquer coisa, pode me procurar lá no meu Instagram, eu também tô lá. E no YouTube, tem o canal do O YouTube. YouTube vai ser Joana Cruz também. Também Acho que é Joana Joana Cruz. Cruz 77 também. São... Se botar Joana Cruz Mistério Isso, Crescer, vai te aparecer achar. todo mundo lá. Vai achar. A equipe aqui do Pod vai me ajudar. Vai, de não, graça. tem um pessoal Vai fera me aí, ajudar. tá tudo de olho. Mas aí o Senhor falou, né, da minha corte, né? Hoje em dia, graças a Deus, sou feliz. Ao Senhor agradeço, né? Que o Senhor tem restaurado a minha vida, sentimental também. Tem o Fabiano, que é o meu corte. Futuramente, logo o meu... Rapidinho. Esse ano ainda, noivado, casamento tá aí pro Senhor. Legal demais, o Senhor gente. poder fazer essa cerimônia aí. Com certeza, não temos dúvida, porque nós choramos juntos, mas também se alegramos juntos. Oramos, choramos, alegramos, vivemos e somos isso. Isso é Ministério Crescer, isso é por de graça, essa é a nossa essência. Mas eu quero pedir a você que está aqui conosco, antes de terminarmos, para que você dê o seu joinha. É like que fala, gente? Dá o seu likezinho. Joinha é like, né? Like, joinha. É porque eu não entendo muito, eu sou da moda antiga, sabe? Eu sou do tempo ainda daquele orelhão ainda, sabe? Que negócio. Sou desse tempo. Hoje está tudo moderno. Então dá aí o seu like, nos ajuda a divulgar o vídeo, manda para o seu companheiro, sabe? Vamos estar aí também. Pode Se inscreve seguir, no canal. Se inscreve no canal, segue nas redes sociais, Ministério Crescer Oficial. É isso? MC Oficial. E também tem o nosso TikTok, estamos no TikTok, no Instagram, estamos no Facebook também, pessoal. Facebook também, é só procurar lá. Ministério Crescer está fazendo. Aí. E uma coisa que eu tenho que pedir, Júlio, eu vou aproveitar aqui que você faz sucesso, está todo mundo querendo ver. Pessoal, cadê? Eu quero ver a Jô, eu quero ver a Jô, eu quero ver a Jô. Eu falei, Jó já foi. Não é Jô, entendeu? É Jô. E para que as pessoas possam nos ajudar a manter isso aqui, nós temos uma equipe. Vocês podem ver que o nosso cenário está mudando, a equipe está trabalhando, a gente quer entregar um conteúdo melhor, vamos trazer outras pessoas. Nós queremos a sua ajuda para ajudar outras pessoas. Nós temos pessoas que têm testemunho forte, mas que ainda estão passando por situação difícil. E nós fazemos questão de participar desse período, não só do momento de testemunhos que vitória, nós estamos também na guerra junto com as pessoas, não só em oração, não só também em palavra, mas em contribuição. Então, você que pode nos ajudar, seja um entendedor do nosso trabalho, nós vamos deixar aqui o nosso Pixzinho, produção, coloca o Pix aí, você pode fazer qualquer doação, de 1, 2, 5, 6, 7, quanto você quiser, quanto Deus colocar no teu coração. E saiba de uma coisa, nós não estamos aqui só por isso, nós estamos aqui para isso. Né? Só por isso é quem não tem o porquê. Mas estamos aqui para isso, para que outros sejam alcançados pelo poder de Deus, para que muitos testemunhos surjam. E testemunho de quem? De quem às vezes nem aparece. Já viu o testemunho do anônimo? É aquela pessoa que dá com a mão e a outra não sabe.
Então nós temos muito anônimo por trás disso, muita pessoa, sabe, que é intercessor, que ora com a gente, que nos ajuda. O nosso propósito aqui é levar a palavra de Deus e fazer conhecido aquilo que Deus tem feito pelo mundo afora. Se você é do Rio de Janeiro, se você participa de alguma igreja e se você tem uma experiência pessoal com Deus e quer contar o seu testemunho, manda mensagem para nós. Entre em contato com a nossa equipe. Nós vamos ter o prazer de receber você aqui no nosso podcast. Sabe disso. Deus quer usar você para que outros sejam abençoados como você foi. Contribua com o reino. Nós estamos já no finalzinho, mas antes de eu encerrar a minha fala, por favor, Jô, dá aquela palhinha pra gente. Por favor, aquele louvor que mais marcou esse momento e que tá aqui. Ó, eu digo pra você, se eu fosse cantar, eu ia cantar ainda que a figueira não floresça, porque brincadeira não, é muito sofrimento. Mas fique à vontade, canta aquele louvor que mexe contigo e que também vai deixar um recado para esse pessoal. Vamos cantar então Jó, né, Bispo? Já cantei lá o Adorador, né? Que foi o que me marcou muito. Pô, Jó é demais. Se tu cantar Jó, o pessoal chora, hein? Então vamos fazer esse povo chorar. O pessoal tem que saber que Deus é bom. Mas depois vai sorrir, porque Jó tem uma história de sofrimento, mas de alegria. Canta, Jó. É? Então vamos lá. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mandos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Ó, o segredo. Eu vou adorar. E você? Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor para todo sempre. Um pouco resfriada. Aleluia, lindo demais. E isso mexe com o meu coração. Toda a honra e toda a glória sempre será do Senhor. O Senhor nos dá, o Senhor toma. Mas eu digo uma coisa, Ele sabe o que faz. Ainda que Ele me mate, ainda assim esperarei nele. Oremos ao Senhor, gente. Vamos fazer a nossa oração final, Jô. Tu quer falar mais alguma coisa para esse povo lindo, Jô? Quer deixar algum recado? Alguma coisa que tu queria falar e eu fiquei atrapalhando porque o pessoal diz, deixa ela falar. Tem certeza? Não tem mais nada para falar? Não, o senhor faz parte da minha história. Poxa, eu não faço parte da sua promessa. Olha, eu já estou vendo num comentário, é uma coisa que eu gostaria. A pessoa quer comentar, pode comentar. Claro. Quiser mandar um recado, quiser, olha, eu quero falar com essa pastora, eu quero fazer um contato, quero que ela venha cantar na minha igreja. Irmão, entra aí, faz o teu comentário, pede. Tem o nosso Telegram. O Telegram está funcionando? Bota na tela o Telegram. Nós temos um grupo a pastora é intercessora também, viu que o Espírito Santo usa ela. Entra aí, participa do nosso grupo do Telegram. Tem como botar, pessoal? Da produção, coloca aí. Telegram, é esse o grupo aí, ó. Coloca aí, vai lá, dá o seu nome direitinho. Vai ter um link aí também do pessoal que vai fazer um formulário. Nós temos o nosso, ó, gente, esse eu tenho que falar. O nosso tabernáculo, gente. Vai ser tremendo, vai ser tremendo. São 7 dias de manifestação da glória de Deus em Penaquara do Karatê. Aqui na CDD, gente. Na Cidade de Deus. Começa no dia 16, vai até o dia 20 a 16. 16 a 22 de outubro. 22 de outubro. Agora, 2023. A gente aproveita e faz comercial. E se você quiser visitar a nossa igreja, estamos aqui na rua Arthur Marinho, 237, Cidade de Deus, Rio de Janeiro, Brasil.
tá? Anota o CEP aí, não fica com medo não. É 22775-590. É isso? 22775-590 é o nosso CEP. Você pode, bota no Google assim, pum, aí vai aparecer área de risco. Não tem risco nenhum, porque a glória de Deus está nesse lugar. Pode vir à vontade, entendeu? Nem barricada tem. Não é? Aqui é maravilhoso, você pode graça, gente, é bom demais. Vamos orar agora, gente. Eu não sei se você tem problema, não sei se você está passando por enfermidade. Hoje o testemunho é de cura, é de transformação, é de determinação. É um testemunho que faz a pessoa entender que Deus é Deus. Haja o que houver, Ele sempre é Deus. Amém, né? Então eu vou falar, né? Vou falar para você que está em casa que continua confiando. Continua confiando no Deus da palavra, na sua palavra. A palavra de Deus vai te transformar, vai mudar a sua vida e vai te dar coragem. Se você está sem coragem de viver, tem muitas pessoas tirando suas vidas, né, bispo? Tá terrível, com depressão. terrível, mas o Deus de Israel tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Coloca Ele em primeiro lugar, viva com Ele, que você vai viver o melhor. Glória a Deus. É Deus purinho. Hoje o podcast está unção dobrada, Jô. Acho que é adoração. A adoração faz isso. A adoração muda o ambiente. Ó, até o pessoal da equipe já viu, né? Ó, ambiente de glória. Ambiente de glória. Hoje, brincadeira não. Vamos orar, pessoal. Eu acho que esse dourado aqui quer dizer que Deus vai prosperar você. Amém. Eu acho que a cura vem, a misericórdia vem. Oremos ao Senhor. Sim. Senhor Deus, em nome de Jesus, agradecemos por todos aqueles que até agora têm acompanhado conosco, têm dado o seu joinha, têm contribuído, Senhor. Obrigado pela cura dessa pessoa. Obrigada, eu não sei quem é, Senhor, eu não conheço, mas eu sei de uma coisa, o Senhor conhece. O Senhor sabe onde está o problema, onde está o foco. Assim como o Senhor atravessou o vale da sombra da morte com a pastora Joana, eu peço também que essa pessoa sinta a tua presença nesse vale que ela está passando. Que ela possa entender que a fé é o firme fundamento de todas as coisas. E é a fé que chama o milagre. E que neste momento, se essa pessoa está perdendo a fé dela, o teu Espírito Santo possa animá-la, assim como animou Abraão. E que ela possa alcançar êxito. E tudo que ela desejar em ti, ela receba em nome de Jesus. Que haja refrigério e que todo espírito oportunista que está atormentando essa pessoa seja banido da vida dela e que a bênção esteja sobre ela e sobre a casa dela, assim como tudo que é dela, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo episódio.